Eu estou aqui com o Marco Aurélio Figueiredo e a Karina Figueiredo, que são farmacêuticos, bioquímicos e mestres em homeopatia e ciências farmacêuticas, e com a doutora Juniata German, que é especialista em geriatria, acupuntura e medicina ortomolecular. Um assunto importantíssimo. Automedicação. E a Verônica tem a próxima pergunta para quem é, querida? Próxima pergunta para a Karina. Gostaria de saber se analgésicos e antibióticos vendidos na farmácia sem receita possuem alguma contraindicação no caso da medicação. Antibióticos são vendidos sem receita? Antibióticos agora não mais, né? Ok. Com a nova resolução da Analgésicos, Anvisa. sim, né? Os analgésicos, sim. Os MIPs, né? Que são os isentos de prescrição. MIPs? O que é isso? Chama MIPs, são Vai os ter que explicar tudo medicamentos pra gente, isentos Karina. de prescrição. Esses podem. Esses podem. Existe uma lista. Existe algum lugar onde eu posso encontrar essa lista de alimentos sem, quer dizer, Pode estar medicamentos entrando na internet, sem, como é que chama? procurando a resolução da Anvisa. Se eu não estou enganada, é a 138. Chama-se que medicamentos determina sem prescrição. MIPs. M-I-P-R-S. Ok. MIPs. Medicamentos sem prescrição. Porque a Anvisa tem a preocupação, porque assim, num primeiro momento foi estipulado a retirada de tudo. Depois, analisando mais tecnicamente, eles viram que há necessidade de uma gama pequena de medicações acessíveis à população. Porque a população, ela, muitas das vezes, ela não tem a condição social de acessar o médico a todo momento, apenas por uma dor de cabeça. E o médico também nem tem a condição também de atender tantos pacientes assim, mesmo que eles conseguissem acessar socialmente falando, o médico também não atenderia a demanda. Teria que ter muito mais médicos, né? E isso aí implica também um gasto para o governo, né? Então, a Anvisa... houve a necessidade da Anvisa adotar uma resolução mínima, né, de medicamentos mínimos que a população possa acessar para as coisas mais corriqueiras, tipo uma dor de cabeça. Isso tudo como uma maneira prévia, né, num primeiro momento apenas. Aí, no caso de ter uma evolução da doença tal, aí já tem que estar... o farmacêutico está habilitado a dar toda essa assistência também na farmácia, na drogaria, na farmácia de manipulação. Ele está habilitado também a falar para essas pessoas que é num primeiro momento de tratamento apenas, é uma prévia. Okay. Não melhorou, ele tem que sanar, ele tem que ser cessado o tomar desse medicamento e ser encaminhado para o aquele médico. que nas propagandas em televisão normalmente fala bem rapidinho no final, que quase que a gente não entende, não é? Então, os analgésicos, eles assim que fala, têm né? alguns que constam nessa lista. Alguns analgésicos que constam nessa lista. Eu acho que o cetoprofeno é um que consta, que é o chamado Profenid, em doses menores, né? Nas primeiras horas de tratamento. Como eu falei, uma coisa prévia, né? É uma introdução. Não melhorou, tem que encaminhar para o profissional prescritor mesmo e tá dando a sequência para abertura de diagnóstico, né? Ele é só como um alívio imediato ali num primeiro momento de dor, de qualquer tipo de patologia que esteja a vir, né, para a pessoa. Obrigado, do querida. organismo. Obrigado, Karina. Marco Aurélio, não é isso? Se pegar um comprimido de 10 miligramas e cortar no meio, ele passa a ser um de 5 miligramas ou não? Nossa, que pergunta boa. Boa, né? Acredito que todo mundo deve ter essa dúvida. Parabéns pela pergunta. Inteligente. Na verdade, quando você não tem um recurso da apresentação do medicamento em adquirir numa drogaria ou da dosagem de 5 miligramas, você deve sim utilizar do recurso de partir o medicamento. Porém, esse medicamento, ele não vai ter 5 miligramas De cada lado. de cada lado. Meu Geralmente, Deus do céu. alguns comprimidos, Ricardo, Eu gostei demais dessa. ele vem um suco, um risquinho, né, que facilita. Não, estou me sentindo a pessoa mais ignorante do mundo. É. Estou gostando demais dessa história. E facilita você estar partindo. Só que hoje em dia, nós temos farmácias de manipulação que ela resolve esse problema. Né? Agora, todo medicamento, ele pode ser manipulado? Sim, hoje, vamos pôr que 95% dos medicamentos são manipulados. Né?
e resolve todo esse problema de concentração. É vantajoso manipular? Com certeza. Por quê? Hoje, as farmácias de manipulação, Ricardo, elas advêm, vou falar primeiramente, da sua qualidade. As farmácias hoje, de acordo com a norma da Anvisa, né, elas passam por rigorosas, né, vistorias. Existe também uma certificação que poucas pessoas conhecem. Hoje, a indústria farmacêutica, uma indústria, qual que é a certificação que nós conhecemos? É a ISO. Ok. Na farmácia de manipulação, existe uma chancela de qualidade, que chama o SINAM. É o Sistema Nacional de Monitoramento Magistral. Eu posso chegar na farmácia de manipulação e perguntar, vocês têm o SINAM? Com certeza. Isso aí é direito de Agora a gente está aprendendo todo até usuário. perguntar sobre a marca da carne, né? Claro. Vamos perguntar sobre o SINAM. E o SINAM é o maior programa em qualidade em se tratar em farmácias de manipulação a nível mundial. Você sabia disso? Eu não sabia disso, não. Então, é uma coisa muito pouco divulgada pela nossa... Por isso que a gente está aqui. Pela Anfarmag, que é a nossa associação, mas que, aos poucos, está sendo introduzido, né, no meio. Então, você hoje, não tendo a concentração no mercado, você pode diretamente estar procurando uma farmácia de manipulação, e se tiver a chancela do SINAM, né, você, claro, não que as outras não tenham qualidade, tem sim, só que a chancela do SINAM, ela chancela a qualidade da farmácia. Ok, muito obrigado. Eu quero aproveitar e mandar um abração para o meu compadre João Luiz, que está nos acompanhando em Portugal, e outras pessoas que estão nos acompanhando em outros países, porque, naturalmente, aí no país onde você está, você deve se informar qual é o órgão, não é, que vai regulamentar o funcionamento das farmácias de manipulação. Você ia falar mais alguma coisa, querido? Sim. Uma das vantagens de manipular um medicamento, né, é que o farmacêutico, hoje em dia, ele, ainda mais o magistral, ele está diretamente em contato com o colega médico. Teve uma evolução muito grande hoje no país. Muito bom. Né? E para evitar, às vezes, que nem crianças, às vezes até mais idosos, que acabam tomando vários medicamentos. E na hora de separar, ele toma lá 5, 6 medicamentos. Hoje, com esse intercâmbio do colega, do farmacêutico magistral com o colega médico, ele pode estar reduzindo Me esses... desculpa de te interromper, porque vocês são cheios de nomes muito importantes. Você agregou um outro nome aí, o farmacêutico magistral. Quem é este fulano? O farmacêutico magistral... Karina fica rindo de mim, né, Karina? É o farmacêutico especialista ou farmacêutico que trabalha com farmácias de manipulação. Né? Então tem o farmacêutico. Isso. E tem o farmacêutico magistral. Na verdade, se dá o nome de farmacêutico magistral, é o que já trabalha numa farmácia de manipulação, que exerce essa função. Ok. E o farmacêutico, digamos, de um modo geral, é aquele que está na farmácia onde a maioria dos medicamentos são alopáticos. Também. Não que o farmacêutico trabalhe em farmácia de manipulação, que não seja farmacêutico também. Mas o termo correto é o farmacêutico magistral que trabalha em farmácia de manipulação. Muito bem, obrigado. Né? Então, com essa aproximação do farmacêutico magistral com os médicos, de uma forma geral, ele pode evitar que o idoso que toma 6, 7 medicamentos acabe tomando 2 ou 3. Por quê? Ele acaba associando 2, 3 ou até 4 medicamentos em uma única cápsula. Então, aquele medicamento para o colesterol, para diabetes... Eu economizo tempo, economizo grana. Também. Né? Porque de vez em você comprar 7 potinhos de medicamento, ali vão ter 30 cápsulas em cada, são 210 cápsulas. Sendo que, se tivesse intercâmbio, esse diálogo médico-farmacêutico, ele pode estar introduzindo 210 cápsulas somente em 30. Então, ele vai tomar 6, 7 medicamentos e fala, ó, esse pode numa cápsula só. Ele não tem interação medicamentosa um com o outro. O que é uma interação medicamentosa? É quando se associam medicamentos que interagem. Né? Então, ele acaba causando um efeito secundário. Né? Então, e não desejado. E não desejado. Então, com o conhecimento técnico do farmacêutico em drogas, na realidade, a droga, todos os medicamentos são drogas. Ele passa a ser medicamento quando ele passa nas mãos de um farmacêutico. Então, a droga, depois que passa na mão do farmacêutico, se transforma em medicamento.
Então, a vantagem de você fazer associação é excelente. Você evita, né, um excesso, né, de cápsulas, você evita que o paciente tome, acabe misturando, né, vários medicamentos. Dessa interação farmacológica. Evita a interação medicamentosa Perdão. e acaba economizando. Ok, obrigado, querido. Para quem é a próxima pergunta? Espero que seja para a doutora Juniata. Doutora Juniata. Ela está muito quieta ali. Ela não Isso gosta mesmo. de ficar quieta. Pelo que eu Não tô... mesmo. Uma mãe, doutora, que diz: o meu filho tem alergia a remédio, o que fazer? Bom, primeiro procurar um especialista, alergologista. Mas será que ele tem alergia só a medicamentos? Será que não é? É assim, eu não sou especialista em crianças, eu sou, ao contrário, especialista em idosos, né? Então, assim, mas na rede pública eu não atendo crianças, mas atendo a partir dos 13 anos. É uma forma diferente de você lidar com quem tem 13 e com quem tem 80, né? É errado até você dizer que criança e idoso é a mesma coisa, não é. Então, será que é alergia mesmo a medicamento ou será que é uma birra? Tem que ver bem isso, aí procurar um especialista, e existem outras formas de tratar, né? Diferente do que dar um comprimido, uma coisa assim. Como o idoso, por exemplo, dificuldade para engolir. Você pode manipular em forma de sachê, de pozinho, de xarope. Quer dizer, a senhora está questionando a conclusão da mãe. Pode ser Não, que ela esteja um pouco... Não sei, Pode se ser é que só ela- medicamento, ele deve ter alergia a outras coisas também, né? A cheiros, a determinados tipos de roupa, né? Mas aí ele não é alérgico a todo medicamento. Aí tem que consultar o pediatra, digamos, se é criança, ou o alergologista, e ver tem alergia a qual medicamento. Então, não vamos dar aquele. Será que ele vai ter todos os medicamentos? Acho que não, né? Muito bem, muito obrigado. Uma pergunta que várias pessoas fizeram, né? Ela se repetiu aqui. O remédio, ele só tem efeito se for tomado com água ou se tomar com suco, tem alguma interferência? Depende do medicamento, né? Por exemplo, cálcio, que é uma coisa que eu uso muito. Ó, já peguei, já respondi, nem sei se era para outra pessoa. Dá o microfone para mim. Né? Eu percebi que você olhou para mim assim, já vejo que não era para mim, né? Deixa eu falar. Muito o cálcio, bem. por exemplo. Vai em frente, doutora. Não deve ser tomado com leite, porque você diminui a absorção do cálcio, né? Ah, mas eu tenho dor de estômago, não sei o quê. Aí você tem que ver outras possibilidades. Toma Eu só remédio tô com dando... refrigerante. Refrigerante você nem deve tomar, né? Eu sei, doutora, só estou perguntando. Não pode tomar. O ideal é água mesmo, então? Hã? O ideal é tomar com água. Com água. Se a pessoa tem algum problema gástrico, daí os farmacêuticos podem até dizer melhor qual medicamento toma com leite, refrigerante, nem pensar, nem que você seja Tudo bem, já me magérrimo. deu um pito aqui ao vivo, né? Refrigerante nem devia tomar. Muito bom, Porque não obrigado. faz bem, né? Claro, todo mundo vai morrer um dia, mas eu fumo, o que há? Eu vou morrer mesmo. Mas você vai viver mais com qualidade de vida, né? Quanto ao Para quem é a paracetamol. pergunta? Fala logo, senão a doutora vai Isso eu não vou responder. Marco Aurélio, o paracetamol pode ser tomado sempre ou em excesso faz mal? Em que sentido? O que é paracetamol, em primeiro lugar? O paracetamol é um analgésico, né, muito, assim, dos analgésicos mais consumidos, né, no país. Pode ser tomado, sim, né, desde que para aquele momento. Então, a pessoa está com um estado febril, está com uma cefaleia, uma dor de cabeça, então ela pode ser tomada, sim. Só que o paracetamol tomado de uso indiscriminado por um longo período, ele dá sérios problemas hepáticos, né? Ele acaba tendo uma intoxicação no fígado, né? Podendo levar um paciente até uma cirrose. E isso uso indiscriminado por longa data. Quer dizer, a pessoa que já vem tomando, então, paracetamol por muito tempo, ela deveria procurar um médico, ou a partir de um clínico, quem sabe, e obter informações mais seguras sobre o modo como ele deve administrar o remédio. Claro, se a pessoa está tomando esse medicamento por um longo período, é porque ela está com problema no seu organismo. Então, não é uma coisa normal. Ok. Então, ela deve procurar um profissional da área médica para fazer um diagnóstico, ver qual que é a causa e tratar a causa, não o sintoma, né? Porque nesse caso essa pessoa está tratando
o sintoma, né? Tá com cefaleia, mas espera aí. Essa dor de cabeça, essa é oriunda do que essa dor de cabeça? Ela tem uma enxaqueca? Ela tem pressão alta? Será que ela tem algum distúrbio neurológico? Não quer dizer, Ou problemas odontológicos? também, né? Causa, né? Então tem que fazer o diagnóstico. Parar com esse uso indiscriminado desse analgésico e procurar um especialista para ver qual que é a causa, né, desses sintomas aí que ela está fazendo uso indiscriminado desse medicamento. Obrigado. Está me surgindo aqui uma pergunta bacana, mas vamos ver da Verônica. Doutora, de novo, né? Doutora Gina, fiz um diagnóstico Você se pela identificou, ultrassom, Verônica? sim, é de Nova Friburgo, Maurício. Ele disse que diagnosticaram que ele tem pedra nos rins. Ele quer saber se o chá de quebra-pedras tem respaldo científico. Então, melhora porque você tem que tomar bastante líquido. Aí tem que ver a quantidade de cálculos de pedras, o tamanho, né? Se for uma areia, digamos, só um sinalzinho antes de formar a pedra, você tem bastante areia. Então, se você tomar bastante água, bastante chá, chapéu de couro, quebra-pedra, mas assim, isso é uma coisa antiga, como eu disse, da vovó, né? Que não faz mal, usado adequadamente, sem exagero, mas você tem que procurar um urologista para fazer um ultrassom, ver, porque dependendo da localização do cálculo, se você ficar só com o chazinho, não vai adiantar. Agora, claro, o chá, porque é um líquido, vai ajudar a eliminar esse cálculo, né? Ok. Obrigado. Pode ser você, Karina. É verdade que os anti-inflamatórios podem prejudicar os rins? Pode sim. É porque a maioria dos anti-inflamatórios, todos os medicamentos, eles são excretados pelo rim. Então, o rim faz a parte de filtro, né, de toda essa medicação. Eles são sintetizados, a maioria no estômago e intestino, e são excretados pelo rim. Então, e existem medicamentos que eles têm um acúmulo, até complementando o que a doutora estava falando agora, desses cristais, né? Esses acúmulos de cristais. Alguns medicamentos, eles desprendem muito ácido úrico, que formam essas famosas, popularmente falando, as pedrinhas, né? Que o pessoal fala. Então, a maioria dos anti-inflamatórios em excesso, ele pode causar, sim, essa me ajuda aí, doutora, citoneurúria, né, que fala, que são essas pedrinhas, esse acúmulo de pedrinhas, né, no rim. Não é isso, Marcos? Citoneurúria. Eu esqueci o termo agora, mas é mais ou menos isso aí. São as famosas pedrinhas, né, que as pessoas falam. Então, eles podem ser prejudiciais, sim. Eu queria fazer um complemento, falando assim, que a gente tem esse contato, complementando o que o Marco Aurélio falou agora há pouco, a gente tem esse contato com os médicos. Nós fazemos visitação médica e tal. E o médico também, às vezes, ele fica à mercê de mudanças de condutas que fogem um pouco da conduta oficial dele por conta da cultura do país, dessa questão de automedicação. Então, por exemplo, já conversei com vários colegas médicos que falam assim, olha, eu gostaria de não prescrever nada num primeiro momento de consulta, porque eu gostaria de primeiro pegar os exames na mão, para fechar o diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico prévio, porque no momento que eu estou fazendo a anamnese ali, a primeira consulta, antes mesmo do resultado dos exames, eu já tenho uma condição prévia de fazer um pré-diagnóstico. E isso, colegas médicos falando para a gente. Só que, muitas das vezes, eu sou obrigada a prescrever qualquer coisa relacionada já ao diagnóstico prévio, uma coisa assim, coadjuvante, tipo um fitoterápico, ou mesmo a própria droga sugestiva, que acho que vai ser quando fechar esse diagnóstico, mas em dosagens baixíssimas, para o paciente não sair sem nada, porque por conta da automedicação, se o médico não prescreve nada, o paciente vai para casa falando assim, nossa, eu não volto mais nesse médico. Ele eu não é cheguei bom porque lá, não passou nem falei que eu estou remédio. com a dor, falei que eu estou com isso, que eu estou com aquilo, ele não me prescreveu nada. Diz que quer ver meus exames primeiro, que seria a conduta correta. Então, Ele quer o tirar médico, a às vezes, dor, ele tem que ele quer- atravessar a conduta ética correta por conta da cultura de automedicação do país. Isso aí é fato, ocorre, e a gente vê isso lá no balcão da farmácia também, né? Até por
A gente analisa também por conta das doses, né? Vem doses baixíssimas, que é uma dose prévia, um suposto diagnóstico ainda não fechado. Mas o médico ele tem que, às vezes, fazer isso, quebrar um pouco da conduta ética, para ele atender a expectativa da cultura do país, que ainda excelente você nos em dizer cima da isso, porque vale a automedicação. pena para que nós, como pacientes, possamos nos avaliar também, e avaliar até a conduta do médico, considerar que o médico está numa conduta que é completamente adequada, o fato de ele recorrer apenas recorrer à indicação de uma medicação depois da verificação dos exames. Dos exames, realmente do Então, fechar vamos do diagnóstico, né? Ok, muito obrigado. E pra- Oi, E querido. para atender também os hipocondríacos, né? Isso mesmo, eu Né, ia a perguntar ansia- isso para você. Fala, querida. Vamos aproveitar a pergunta Que da aí você Yolanda. já Temos complementa. 5 minutos, Tem dá várias tempo. pessoas aqui que são viciadas mesmo, né? E vão Sim. dizendo que tomam muito remédio, sabe que não está certo. Como se livrar, então, dessa automedicação? A pessoa que já está dependente. Tem dois parâmetros, né? Tem as pessoas que tomam medicamentos, né, há um bom tempo, ainda mais pega os ansiolíticos, medicamentos que acabam controlando sua ansiedade, né? E tem os hipocondríacos. São pessoas que sempre acham que estão com algum problema de saúde. As pessoas que tomam os ansiolíticos para controlar a ansiedade e não faz o acompanhamento com o profissional da área, com o médico da área, ela tem sim uma dificuldade de fazer o desmame desses medicamentos, né? Então, ela, de imediato, tem que procurar um profissional de saúde para ver o diagnóstico dessa pessoa, se ela está tomando essa medicação já por um grande período de tempo, né? E adequar a dosagem. Porque, de repente, a pessoa pode já começar o processo de desmame dessa medicação. Estou dando um exemplo de um ansiolítico. Já os hipocondríacos são pessoas que elas sempre acham que tem uma patologia, né? Então, eu tenho um problema, uma dor no estômago, né? E dessa dor do estômago a pessoa já encuca. Às vezes até cria um vínculo emocional com o remédio. mas não é emocional. O hipocondríaco, ele é extremamente Ele é emocional. apaixonado pelo remédio. Sim, né? Então, se ele está com uma dorzinha de cabeça, ele já dá dor de cabeça, ele toma analgésico, e ele já vai no médico. Desse médico, o médico não prescreve nada, ele fala, não, esse médico é ruim, ele vai em outro médico da mesma Ou então, às especialidade. vezes, ele já vai com o remédio e mostra pro doutor. Doutor, só me receita isso aqui que eu vou ficar bom. Não, sim. Então, ele vai em 3, 4 médicos ao mesmo tempo, né? E dessa dor de cabeça, ele já acha que tem um tumor cerebral e ele acaba encucando. Então, ele vive no mundo, né, de uma paranoia. Então, é muito importante para que se descubra o diagnóstico do hipocondríaco, e quem faz esse diagnóstico, geralmente, é o familiar. É você de casa, você amigo, né, que vê as manias, né, do teu Às vezes a companheiro, pessoa do tem teu a farmácia parente. em casa, não é? Isso é comum aqui no Brasil, né? Aqui no nosso país isso é comum. Então, isso aí, quer ajudar um hipocondríaco, né, observe os sintomas, né, das suas reações e do dia a dia. A pessoa vai num laboratório, o médico prescreveu o exame, chegou lá, ele abre, pegou o exame e já abre, né, do laboratório, né? Resultado, não deu nada. Aí ele vai em outro laboratório, porque ele sempre vai esperar que tenha alguma doença, né? Então, o hipocondríaco ele é insaciável, né? Então, é muito importante, né, que as pessoas que estão ao seu redor façam o diagnóstico e conversem com o seu médico. E para que a pessoa para aderir ao tratamento, é necessário de um psicólogo, de um psiquiatra, né, que vai ser essencial para esse hipocondríaco Ajudar até a pessoa ela mesma compreender reconhecer compreender que aquilo não tá é, acontecendo que não é com ela. necessário dela ficar tomando essas medicações. Que essa dorzinha de cabeça, que ela achou que era um tumor, não é um tumor. Que essa dorzinha de estômago, ela acha que é uma úlcera, um câncer. E, na verdade, é problema mais psicológico. Então, você que está escutando agora, você sempre tem um parente, um amigo hipocondríaco. Todo mundo tem. Então, é necessário, né, que você converse com ele e procure um psicólogo.